Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula com foco em estatística para RH e DP. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão da frequência, os 10 mais e os 10 menos. Assiste aí. Então, pessoal, deixa eu dar uma recapitulada aqui no que a gente já fez, porque temos que entender, né? Então, aqui a gente tem uma base de dados, tá? Essa base de dados é uma base de dados da empresa de solicitações de vagas e quanto tempo foi levado para poder fazer o fechamento de cada vaga dessa daqui que foi solicitada pelos gestores de área. Aqui a gente falou um pouquinho de funções básicas de estatística no Excel. Nessa coluna aqui a gente falou a respeito dos indicadores de número de dia. O que é o indicador? É o número de dia com a vaga foi fechada. E aqui do lado a gente tem a quantidade de vagas que foram fechadas com esse número de dias. 60 vagas em um dia. A gente está falando aqui de uma base de dados que representa toda todo o banco de dados de recrutamento e seleção, tá? Então, desde quando a empresa abriu. Então, é esse número todo de vagas aqui que você está vendo, tem mais de 4.000 solicitações aqui. Então, a gente tem aqui o número de dias, né? Com um dia, 60 vagas foram fechadas com um dia, com 2 dias, 95 vagas e assim sucessivamente. Até o máximo de 131 dias, né? Que foi uma vaga apenas, tá? Então, na realidade, os últimos números aqui maiores, nós temos apenas uma vaga de cada um número desse aqui, que maior, né? Agarrou em alguma coisa aqui e levou esse número todo de dias. Que na realidade, a média que a gente tem aqui é uma média de 22, tá? E aqui o maior de todos eles, 131, e o menor, 1. Então, a média de 22, a mediana de 18 e a moda, que é o que mais se repete, que é o período de dias na qual as vagas foram fechadas, a maioria delas, foi de 15 dias. Então, conheço o banco de dados e o SLA contratado, já falei para vocês em vídeos anteriores, que é de 30 a 45 dias por vaga. Muito bem, então aqui a gente fez a análise de frequência, né, para analisar isso daqui tudo. Então a gente colocou até 30, até 60, até 90, descobrimos os números, descobrimos os percentuais. Então isso aqui está na aula anterior. E agora nós queremos fazer uma análise da frequência 10 mais e 10 menos, tá? Então, a frequência e a quantidade. É exatamente igual a gente fez aqui, só que agora a gente quer saber só das 10 mais e dos 10 menos. Isso aqui está vermelho de propósito, porque os 10 mais é ruim e os 10 menos é melhor, tá? Que é o menor número de dias. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que trabalhar com essa coluna de indicadores aqui para poder descobrir quais são os 10 mais. Então vou começar aqui o seguinte: o primeiro maior de todos, né? Qual é o maior de todos? A gente não vai usar a função máximo, nós vamos utilizar a função maior. Por quê? Porque a função maior, ela me permite especificar uma posição. Tá vendo esse K aqui, ó? É a posição. Então eu vou dizer para ele a matriz. Quem é a matriz? A matriz é justamente a coluna de indicadores, ou seja, o número de dias de fechamento. Então, eu posicionei aqui no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo no teclado, ponto e vírgula, e deixa eu voltar lá. Olha aqui, a gente já selecionou aqui, ó, de J4 até J94, qual é a posição que eu quero? Eu quero o maior de todos, ou seja, o maior, aquele que eu levei mais dias para poder fechar. Então, vou dizer aqui que é a posição número 1, de cima para baixo, ok? A função maior vai me dar a posição de cima para baixo. Então, dei Enter e aqui ele trouxe o 131. Deixa eu aumentar o zoom aqui para a gente ficar mais próximo e mostrar a função aqui para você agora que ela já está pronta. Então, a função maior, a gente especificou aqui a coluna de indicadores, que vai de 1 até 131, né? O menor valor 1, o maior 131. Não significa que tem esse número todo de valores. Ele olhou ali dentro e me disse qual é o maior de todos. E dei Enter, ela 131. Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Igual maior, deixa eu escolher ela aqui. Vou fazer o mesmo processo. Vou lá, vou clicar aqui,
Ctrl Shift, seta para baixo, ponto e vírgula, voltei. Só que agora o casinho que eu vou especificar é a posição número 2. Posição número 2, tá? Então, eu estou dizendo para ele aqui o seguinte, olha só, eu quero encontrar agora o segundo maior. O maior de todos é o primeiro. O segundo maior, que está abaixo dele. Vamos lá, dá Enter, 109, ou seja, o segundo maior número de dias para o fechamento de uma vaga é de 109. Beleza, então já fiz dois. Agora eu vou aproveitar aqui, né, para não ter que fazer essa fórmula o tempo todo. Vou travar isso daqui, olha, tá? F4, travei o endereço, né? J4 até J4 até J94, beleza. E vou copiar isso aqui para todo mundo. Vai ficar tudo igual, tudo com 131, por quê? Porque não mudou, inclusive a posição aqui, o 1 continua. O que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Vem aqui, mudo isso aqui para 2, isso daqui eu vou mudar para 3, isso daqui eu vou mudar para 4, e assim sucessivamente até a posição 10. Então tá lá, o último, posição número 10. Então olha só o que foi feito aqui. Os 10 maiores, o maior de todos, foram 131 dias para o fechamento de uma vaga, e o 10º maior de todos foi de 82 dias para o fechamento de uma vaga. Bem, essa é a frequência que eu quero analisar. E a quantidade dessa frequência? A quantidade dessa frequência a gente vai fazer com a função PROC-V, PROC-V, valor procurado. Quem é? O número 131, ponto e vírgula. Agora eu vou especificar aqui a matriz tabela. Quem é a matriz tabela? É isso aqui mesmo, olha. Cliquei no primeiro, Shift setinha para o lado para pegar as duas colunas, Ctrl Shift setinha para baixo para ele ir até o final. Ponto e vírgula, deixa eu voltar aqui para a minha função, beleza, então tá lá, PROC-V Q4, quem é Q4? É o número 131 que eu estou procurando. De J4 até K94 é a base de dados de pesquisa, matriz tabela. Número da coluna, qual a coluna que eu quero encontrar? A 2, que tem as quantidades. Ponto e vírgula, 0, correspondência exata. Fechei aqui e dei Enter. E ele já foi buscar lá para mim, olha, foram apenas uma vaga que foi fechada em 131 dias, ou seja, número bem baixo, né? Alguma coisa, um acidente, alguma coisa aconteceu aí. É muito importante que nesse cadastro tenha justificativa disso, tá? O porquê que levou 131 dias nessa única vaga. É porque aqui a gente está com a base de dados bem restrita para a gente ilustrar somente esses números estatísticos. Aqui eu vou dizer para ele o seguinte, eu preciso travar esse banco de dados, não é isso? F4 aqui, travei, Enter, e agora eu vou arrastar, clique duplo aqui no cantinho, para fazer para todo mundo. Então, olha só, com 131 dias apenas uma vaga, 109 dias uma vaga, 91 dias uma vaga, 87 dias uma vaga, aí depois começa a subir um pouquinho, porque começa a ter recorrência. Com 3 vagas foram fechadas em 86 dias, 3 também em 85, 4 em 84 dias, 7 em 83, 6 em 82, e aí eu começo a ter relevância, porque, né, quando aumenta o número, alguma coisa aconteceu, que provocou essa recorrência. Então está aqui vermelho porque isso é ruim, não é bom. É um número alto aqui de dias para o fechamento dessa quantidade de vagas. Mas agora a gente vai trabalhar com a frequência 10 menos. Eu quero saber quais foram os melhores. Então, o que a gente vai fazer? Igual, em vez de função maior, eu vou utilizar a função menor. Ela está aqui, ó, função menor. Essa função vai funcionar do mesmo jeito que a função maior, só que em vez dele pegar de cima para baixo, ele vai pegar de baixo para cima. Então, eu vou dizer para ele qual é a minha matriz. A minha matriz está aqui, ó, é o número de dias de fechamento, ponto e vírgula, setinha, beleza. Então, já está aqui, de
J4 até J94. Qual é a posição? A posição é o 1, é o primeiro de baixo para cima, tá? Dei Enter e ele vai me dizer que é 1 mesmo, ou seja, eu fechei tantas vagas em apenas um dia. Levei um dia para fazer o fechamento de um número de vagas que a gente ainda vai descobrir aqui. Beleza, então para facilitar a nossa vida, eu vou travar isso daqui. F4, travei, Enter, vou arrastar isso aqui para baixo, vai ficar igual para todo mundo, mas eu tenho que mudar aqui o finalzinho, né? Ou seja, o primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto é o 4, e assim, opa, F2, faltou aqui, 4, e assim sucessivamente até o número 10. Beleza, então aqui já temos o número 10. Tá? Ficou assim na sequência porque realmente foi uma coincidência, mas não necessariamente vai acontecer essa frequência toda certinha desse jeito. Significa que eu tive vagas fechadas com um dia, com 2 dias, com 3 dias, com 10 dias. Então, por ser os 10 primeiros, né, teve que mostrar desse jeito aqui, tá? Mas pode não acontecer. Quantidade. Então, aqui a gente vai usar o bom e velho PROC-V, valor procurado. É esse daqui. Ponto e vírgula, matriz tabela, vou lá buscar a minha coluna de indicadores, Ctrl Shift seta para baixo, setinha para o lado, ponto e vírgula, deixa eu voltar para você ver a função. Aqui ele está me pedindo o número da coluna, que é a coluna 2 das quantidades, ponto e vírgula 0, que é a correspondência exata, mesma coisa que falso. Então, dei Enter aqui, ou seja, com apenas um dia, em todo esse período, eu consegui fechar 60 vagas em um dia de duração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar aqui a minha base de dados, F4, dei Enter, e vou arrastar isso aqui para todo mundo para baixo. Então, olha só, um dia, 60 vagas, em 2 dias, 95 vagas, 93 vagas em 3 dias e assim sucessivamente, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que ele pintou alguma coisa aqui para mim. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá, beleza. É só marcar aqui e pedir para ignorar o erro. Aí ele tira essas marcações aqui que ele acha que é erro, ou coloca aqui para você visualizar. Bem, gente, então agora a gente tem uma frequência, já fica mais fácil da gente conhecer a nossa base de dados, por quê? Eu vejo aqui que eu tenho um número de vagas considerável aqui, ó, quando chego mais ou menos nessa opção aqui, nessa posição de 82, 84, 83. Por quê? Porque 82 dias, 6 vagas foram fechadas em 82 dias. É importante ter o motivo disso daqui, tá? Essa base de dados não tem, é uma base de dados de resumo, só para a gente apresentar aqui essa análise estatística. Agora vamos para a frequência 10 menos, ou seja, isso aqui é porque eu estou performando muito bem aqui dentro, né? Tendo em vista que as vagas elas têm um SLA de 30 a 45 dias. Então, eu estou vendo aqui ó, o meu número total de vagas com fechamento. Eu fechei 60 vagas com um dia de duração todo o processo. Então, quer dizer, bem rápido, né? Não sei se isso aqui também é tão interessante, porque o processo é um pouquinho mais longo, mas a base de dados está assim. Então, até 10 dias e eu tenho aqui 112 em 10 dias. Beleza, então essa é a análise dos 10 mais, 10 menos, em cima de uma coluna de valores. Agora, outra coisa importante também que eu gostaria de deixar aqui para você nessa aula é que eu posso usar um sinalizador para marcar para mim os 10 mais e os 10 menos. Só que agora eu quero trabalhar em cima da quantidade de vagas fechadas, para eu saber quantas vagas foram fechadas em cima de um número de dias, tá? Uma análise um pouco diferenciada, porque aqui eu estou analisando a frequência e a quantidade dessa frequência. Aqui eu estou analisando a frequência e a quantidade dessa frequência. Agora eu quero analisar dessa quantidade de vagas fechadas, quais foram as 10 mais e
10 menos. Só que não posso, seria muito fácil a gente botar isso aqui em ordem, mas eu não posso mudar essa ordem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso marcar isso daqui e utilizar uma formatação condicional para ele sinalizar os 10 mais e os 10 menos. Vamos lá? Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, formatação condicional, e aqui eu tenho, olha, regras de primeiros e últimos. Facinho, né? Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, primeiramente, os 10 primeiros itens, os 10 primeiros itens. 10 primeiros itens são as quantidades de vagas fechadas. Eu vou colocar aqui e vou dizer aqui que o preenchimento é vermelho claro com texto verde e vermelho escuro, que é esse aqui, ó. Tem outras também aqui que a gente vai utilizar, mas nesse aqui eu vou marcar esse, tá? Então, ok, isso aqui é a quantidade de vagas que a gente fechou. Olha lá, tá vendo? Olha, tá? Então, ou seja, os 10 primeiros itens de cima para baixo. Se eu quiser modificar isso daqui, eu posso vir aqui em gerenciar regras e aqui eu já tenho, ó, 10 primeiros itens. Com um clique duplo, eu mudo aqui e escolho a formatação. Outra coisa que você pode fazer também, se você quiser, é limpar essa formatação, tá? Limpar essas regras da planilha toda, não só essa das células selecionadas, e aplicar de novo de acordo com a sua necessidade. Então, vou dizer aqui, ó, regras de primeiros últimos, primeiros itens, 10 primeiros itens, vou mudar aqui a cor, vou dizer que é o verde, texto verde e verde escuro, aqui, ó. Preenchimento verde, texto verde escuro. Beleza. Então, aqui são os primeiros. Agora eu vou colocar os últimos. Regras de primeiros e últimos. Eu vou dizer aqui que são os 10 últimos itens. E nesse eu vou deixar o vermelho claro mesmo. Aqui, ó, o número 10. Poderia fazer 5, poderia fazer 15, né? Então, vou trabalhar com 10 mesmo. Então, posicionei aqui, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver que ele marcou por aqui, está lá embaixo. Beleza! E outra coisa, você também pode, inclusive, fazer filtros por isso aqui, ó. Dados, habilitando filtro. Aqui, ó. E eu posso filtrar por cor e escolher aqui, ó. Pode ser tanto a cor da célula quanto a cor da fonte. Vou pela cor da célula, os 10 primeiros. Vou aqui pela cor da célula, os 10 últimos. E posso desabilitar o filtro, volta tudo ao normal. Ah, tirou a classificação aqui, sem problemas. É só clicar aqui e AZ para classificar tudo. Galera, foi um prazer imenso passar essa série de aulas para vocês com foco em estatística. Então, como eu falei, deixar o Excel fazer para nós, para a gente simplesmente focar na análise, tá? Então, um grande abraço a todos e a gente continua aí a próxima série de aulas. Só que agora nós vamos falar sobre cálculos com hora, tá bom? Vamos falar sobre banco de horas. Pessoal de DP aí, um grande abraço a todo mundo. Vamos aprender a trabalhar com hora. Isso não é fácil, tá bom, gente? Trabalhar com horas não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue fazer uma planilha e apresentar um resultado com exatidão. Nós vamos focar nisso daí. Um grande abraço a todos e te espero na próxima aula.